essas estrelas que a gente vê, quando a gente olha para o céu e vê as estrelas, certo? Nem toda estrela é visível? Tipo, como é que funciona assim? Tipo, porque, por exemplo, existe várias outras que a gente também não consegue ver, né? Essas que a gente Sim. vê a olho nu é por quê? Porque elas estão mais perto? Como é que é? Então, podem estar mais perto, mas nem sempre. Porque a gente enxerga o brilho aparente delas, né? Então, estrelas mais próximas vão ter um brilho maior. Só que uma estrela maior que está mais longe pode ter um brilho maior do que essa estrela pequenininha que está perto. Então, tem esse grau de diferença. Não é que todas estão perto. Uhum. Na verdade, tem a maioria das estrelas que parecem estar ali juntas uma da outra, na verdade, fazem parte de conjuntos de estrelas completamente diferentes. Elas não interagem gravitacionalmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como que é uma estrela? Ela é como? Ela é tipo parecido com com uma atmosfera de um planeta? Ela é uma pedra? Ela é o quê? Essa ideia da atmosfera é bem interessante, né? Porque a gente, como se fosse uma nuvem de gás extremamente densa. Ah, Se a é? gente imaginar que a nossa atmosfera é mais ou menos uma Isso. nuvem de gás, a gente pode pensar nisso também. Então Dá pra não é subir como. nela, dá pra ficar em cima dela, sei Não lá. dá. Um, Tipo, não dá você pra vai mandar nada em atravessando. cima Não, é dela. igual nuvem. Tipo, Tá. quando você tá de avião, Não você sabia consegue disso. Não sabia atravessar as disso. nuvens. Sim. Porque no desenho animado, os super-heróis sobem na estrela, né? Faz tanta coisa. Mas então não. Qualquer coisa, um robô, um telescópio, uma nave, não consegue pousar em cima de uma estrela. Não, não Tá. consegue. E mais do que isso, por exemplo, no mar, quanto mais fundo você vai indo, maior a pressão sobre você, né? Então vai Ah, ficando mais difícil. E a mesma coisa acontece nas estrelas. Quanto mais dentro da estrela, maior vai ser a pressão. Então, você literalmente vai ser esmagado se você conseguir sobreviver, obviamente. As condições de temperatura da estrela, a reação com os elementos químicos que tem ali dentro dela. Então, é uma nuvem muito densa, então você iria atravessar, você não vai conseguir pousar. E conforme você for atravessando, você vai sendo esmagado, como se você entendi. estivesse no fundo do oceano, sabe? O Sol é uma estrela, certo? O Sol é uma estrela. Mas ele é uma estrela com uma característica diferente? Não, o nosso Sol ele é uma das. Opa, desculpa. Ele é uma das estrelas mais comuns do universo, mais abundantes. Ele é da classe espectral G, então ele não é uma estrela nem muito pequena, nem muito grande. Ele está aí no meio da sua vida. Ele tem uma. Quanto maior a estrela, menos tempo de vida ela tem. Então, o nosso Sol vai viver relativamente bastante. Ele vai viver cerca de 10 bilhões de anos. E ele é composto principalmente de hidrogênio e hélio, a maioria das estrelas tem esse elemento como base. Ele não vai conseguir apresentar elementos para além do carbono. Então, por exemplo, estrelas maiores vão conseguir ter a presença de ferro, já o Sol não vai conseguir. E o que eu acho que é diferente nele é porque muitas estrelas estão em um sistema binário, né? E nós estamos em um sistema que só temos uma estrela. E Como assim? Fala mais disso. estatisticamente, a maioria dos sistemas planetários estelares tem duas ou mais estrelas. Então, nós Como teríamos se dois tivesse dois sóis. sols. Dois O sóis. segundo sol, que é a música do Nando Reis. Exatamente. Entendi, cara. Que legal isso. Inclu- Tem outros planetas que são iluminados por outras estrelas estilo Sol? Sim, boa parte dos planetas, porque a formação do sistema solar ocorre, do sistema estelar, como no geral, ocorre ao mesmo tempo. Então, ao Hum. mesmo tempo que você tem a formação do Sol, você vai ter a formação dos planetas. Então, no caso dos outros sistemas estelares, você vai ter a formação da estrela junto com a formação dos seus planetas. Então, a estimativa hoje é de que 50% das estrelas que nós observamos tem ao menos um planeta. E por que ao menos um? Porque por mais que seja grande a existência de sistemas estelares com capacidade de formarem planetas, não é tão simples assim, porque você precisa de que esse processo de formação seja rápido o suficiente para conseguir aglutinar a poeira de toda aquela formação para formar planeta.
E o planeta ele é definido quando ele tem uma órbita desimpedida. Então, um planeta não pode ter uma órbita em que ele se choque com algo ali no meio do caminho, sabe? Então, tem que ter tido tempo suficiente para o planeta meio que limpar a órbita dele e também obter o formato esférico. Então, acontece de muitas vezes a estrela ter, sim, alguns objetos orbitando ao redor dela, só que esses objetos não chegam a formar planetas, porque não tem massa suficiente para garantir esse formato arredondado. Então, Quando a gente chama de sistema solar, é o conjunto de planetas que habitam ao redor dessa estrela? Isso é um sistema solar? O sistema solar é solar por conta do Sol, né? Certo. Que é o E os nome da nossa planetas estrela. estão em volta? Os planetas estão orbitando, e não somente os planetas, mas asteroides, enfim, Entendi. tudo que a gente conhece. E aí, por exemplo, esses planetas Saturno, Netuno, eles são do nosso sistema solar, certo? Sim, correto. Que são quantos planetas? 7. 7. Existem outros sistemas solares? A gente não chama de sistema solar, porque Sol é só a nossa É só um, estrela. Sol é só um, A certo? gente chama de sistemas estelares. Ah, entendi. Entendeu? Com diversos outros planetas. Com diversos outros planetas. Podem ter muito mais planetas do que nós temos, ou podem ter menos planetas. E aí o que vai definir é a quantidade de material suficiente naquele local para conseguir formar os planetas.